noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Como já está ali no primeiro slide, nós vamos conversar hoje sobre as tentações do nosso querido Mestre Jesus. Capítulo 4, do Evangelho de Lucas, versículo de 1 a 13. E nós começamos a nossa fala perguntando sobre essa palavrinha tentação. Essa palavra, porventura, é quando nós ouvimos, ou quando nós utilizamos dessa palavra no Pai Nosso, o que pode estar refletindo para nós essa palavra? Tentação. Essa palavra, de início, nós podemos pensar que ela tem assim, uma ênfase negativa, quando nós falamos tentações. Ou ela tem uma ênfase positiva? O que vocês acham? Ela tem uma ênfase negativa ou ela tem uma ênfase positiva quando nós falamos de tentação ou tentações? Negativa. Todo mundo concorda? Negativo. Então, os docinhos da nossa querida estava aqui em cima da mesa. Se nós tivéssemos um bolo de chocolate com creme, a gente poderia falar que era uma tentação comermos esse bolo? A palavra tentação, nesse sentido, ela é negativa. Para quem tem diabetes, pode ser, né? Mas será que é só negativa? Ou ela também pode ser positiva? Será que de uma situação negativa, nós podemos, tirando proveito dessa situação negativa, transformá-la num processo positivo? Então, iniciamos a nossa conversa com essas reflexões, tá certo? Mas, vamos colocar... Não, vou voltar aqui. Vocês gostaram dessa imagem de Jesus? Interessante essa introspecção quando vamos falar das tentações de Jesus, Jesus, cheio de Espírito Santo, retornou do Jordão e era conduzido pelo Espírito no deserto, sendo tentado pelo diabo, palavrinha aqui daimon, ou daimon, que significa, na tradução, maus espíritos. E que o Evangelho traz como diabo. Por 40 dias, a presença desse diabo, desse espírito inferior, acompanhando o Mestre Jesus. Jesus não comeu nada naqueles dias, nesses 40 dias. E quando se completaram esses 40 dias, Jesus teve fome. Será que nós conseguiríamos ficar 40 dias sem se alimentar? Como será que estavam os pensamentos de Jesus? Como estariam os nossos pensamentos? Disse-lhe o diabo: se és filho de Deus, dize a esta pedra que se torne pão. Jesus tinha esse poder. Pedir para a pedra virar pão, e ela viraria pão e ele se alimentaria. Mas o Mestre Jesus responde: está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se pegarmos algumas Bíblias, tem várias traduções, eu peguei essa daqui da tradução do Haroldo Dias, esse evangelho que ele traduziu direto do hebraico, e é tudo semelhante, mas eu preferi pegar dessa tradução dele. Não somente de pão viverá o homem. O que significa, essa questão do pão
num momento, né, que você está sendo tentado por um mau espírito, dentro de uma situação das suas reflexões, dos momentos que a vida, que nós nos deparamos com a nossa vida, com as nossas atitudes, com os nossos questionamentos, com as nossas dificuldades, com as nossas alegrias, né? Como que nós nos comportamos em relação a essa questão de uma necessidade, né, para a nossa sobrevivência. Nós precisamos do pão para a nossa sobrevivência, né? Mas vamos um pouquinho mais. Essa seria a primeira tentação, né? Após conduzi-lo, quer dizer, conduzir Jesus para o alto, elevou Jesus, mostrou-lhe todos os reinos do mundo habitado, num instante de tempo, né? Então, quer dizer, Jesus teve a possibilidade de olhar para os reinos habitados, e esse Espírito diz o seguinte para ele: eu te darei toda essa autoridade e a glória deles, porque a mim foi entregue e a dou a quem eu quiser. O Espírito, né, ou o mau Espírito, vamos dizer assim, ou o diabo, disse isso para Jesus: se tu me adorares na minha presença, tudo será teu. Quer dizer, pedindo para que Jesus se colocasse subserviente a essa condição, a esse Espírito, a essa sugestão. Quer dizer, o que ele está oferecendo? Sermos donos, né, dos reinos habitados, né? Qual que é a palavrinha que nós pensamos hoje na nossa condição que nós temos hoje nessa encarnação? É a questão do poder, né? Oferecendo poder. Mas, em resposta, disse-lhe Jesus: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Palavras do Mestre Jesus. Estava difícil, né, esse jogo de braço entre o mau espírito, né, o diabo, com Jesus, com o Mestre Jesus, que estava se preparando para a sua jornada, né, de pregação. Então, o espírito, ou o mau espírito, levou Jesus a Jerusalém. Colocou sobre o pináculo do templo, no cume do templo, no alto do templo. E disse para Jesus: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito. Se jogue. Suba em cima de um prédio e se jogue. Nós vamos se jogar? Deus me livre. Olha, ele dará ordens a seus anjos, Deus dará ordem a seus anjos a teu respeito, para te guardar, e sobre as mãos irão te sustentar. Então você pode se jogar, que os espíritos amigos, nosso anjo guardião, eles vão nos sustentar, para que não tropeces em nenhuma pedra. Então, uma condição, né? Será que a pedra, ela sempre também indica, né, uma má condição na nossa caminhada? Né? Que nem, se eu não me engano, Machado de Assis dizia, né? Existe uma pedra no meu caminho, uma pedra existe no meu caminho. Quer dizer, essa pedra, ela pode ser um obstáculo, mas também ela pode ser uma possibilidade de elevação para que você possa olhar um pouco mais adiante e tomar uma decisão naquele momento que você está de indecisão na sua vida, né? Então, nem sempre uma pedra é um obstáculo. Em resposta, disse-lhe Jesus: está dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, a palavra tentação aqui, né, ela está no sentido negativo, né, de testarmos, né, o nosso Pai com as nossas solicitações, né, ou com as nossas
decisões que em certos momentos, né, nessa nossa caminhada, nos deparamos, né, naquele ponto cego, né? Sabe aquele ponto cego quando vocês olham no retrovisor, que você olha aqui no retrovisor da esquerda, né, e você vai ultrapassar e de repente aparece um carro e você não ouviu? Então, nós temos esse ponto cego, são alguns momentos, né, de indecisão ou de necessidade de tomada de decisão, né, em nossa vida. E é nesse momento que só depende de nós, essa tomada de decisão. Às vezes nós transferimos essa solicitação, porque ficamos sentindo o chão fora, né, dos nossos pés, e recorremos a Deus. Mas são esses momentos que Deus não interfere na nossa liberdade de decisão, né? Então nós precisamos, nesse momento, realmente decidirmos o que fazer. Então, após terminar toda a tentação, as 3 tentações, né, o diabo afastou-se dele até um momento oportuno, mostrando, né, que ele poderia voltar até um momento oportuno. Nós sabemos através do livro dos médiuns que nós temos um processo que possamos ter na nossa existência como instalações de processos obsessivos, que começa com sugestões simples. Essas sugestões simples, elas passam por um processo onde nós ficamos fascinados com essas sugestões, nos ligamos, né, a essas sugestões de maneira fascinada e, de repente, ficamos subjugados a essas influências, né? Então, quando nós vencemos uma determinada dificuldade na nossa vida, né, nós devemos nos vigiar, né, e orar para que na próxima dificuldade, né, nós tenhamos condições de não cairmos em tentação. Tudo bem? Então vamos tentar interpretar um pouquinho, né, essas 3 tentações. Nós, em cima da primeira tentação, né, de transformar da fome, do momento da fome, nós podemos refletir que seriam as nossas necessidades. Tanto as nossas necessidades físicas, como as nossas necessidades mentais, né? Nós temos fome, né, nós temos dor, nós temos frio, né? Uma chuva dessa nós já saímos correndo, né, para não se molhar. Nós temos as nossas angústias, os nossos medos. Então, essas necessidades que nos deparamos como espíritos encarnados nessa existência, ela tem esse trânsito entre a nossa mente e o nosso corpo, né? Às vezes nós achamos que o sofrimento, né, mental está relacionado diretamente com o nosso sofrimento material. E ao contrário, né, depende da nossa mente, né, o que nós trabalhamos com a nossa mente é a nossa condição de sanidade, vamos dizer assim, em relação ao que acontece conosco no dia a dia. Podemos pegar uma gripe, né, mas podemos também ficar depressivos. Como que é essa relação, né? Porque a questão da mente é a questão do espírito, da condição do espírito. Então, dependendo do que nós pensamos, né, do que nós decidimos através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né, podemos comprometer a nossa matéria, o nosso corpo, né, o nosso corpo físico. A segunda, né, tentação que a gente colocou seria essa relação de poder. Nós temos poder na nossa relação familiar, temos poder com os nossos filhos, temos poder com os nossos funcionários, né? Nós temos poder sobre os animais, nós temos poder sobre a natureza, né? E como que nós temos essa relação? Pensando em Jesus, né,
ele poderia ter aceitado e ele tinha condições, né, de ser o rei aqui no nosso planeta Terra. Mas ele, né, se submeteu, né, ao nosso Pai. Ele teve um pouco de calma, né, para que ele pudesse iniciar a sua trajetória de pregação, né? Muito interessante. E a terceira seria nossas responsabilidades, né? Não tentarás teu Deus, né? Quer dizer, nós, de certa maneira, transportamos as nossas responsabilidades que nós temos na nossa vida, às vezes para as pessoas que convivem conosco. Temos dificuldade de aceitar que erramos, que nos enganamos, e preferimos colocar a culpa no nosso parceiro, na nossa parceira, né, no nosso patrão, no nosso empregado, no prefeito, no presidente, e assim vai. E temos um pouco de dificuldade de analisar, né, a essência, né, das nossas responsabilidades. Tá certo? Então, podemos dizer que essas tentações, elas são lutas internas que nós temos no nosso dia a dia, né, na nossa alma, e ilustra os princípios que Jesus escolheu para reger a sua vida, né? Quando nós tomamos alguma atitude em relação a alguma coisa, nós temos princípios que nós adquirimos lá da educação dos nossos pais, mas também de uma educação pretérita de muitas encarnações atrás. Então, de acordo com a nossa posição espiritual neste momento, nós nos ligamos a um princípio para tomar algumas atitudes, né? Então, essas tentações podem ser questões internas que nós estamos tentando resolver nessa nossa existência, que nós trazemos do passado, tá? Mas Jesus escolheu, né, alguns princípios para reger a sua vida. Revela essas tentações, escolhas básicas, as escolhas, né, do dia a dia, com que cada um de nós nos deparamos, à medida que deixamos o abrigo da família e entramos na arena da vida. É a nossa caminhada. Nós tivemos a oportunidade de reencarnar, porque os nossos pais nos aceitaram, e em determinados momentos nós temos que caminhar com as próprias pernas. Nós, seres humanos, dentro dos estudos das espécies, nós somos a espécie que tem a maior trajetória de evolução da infância, justamente para que os pais possam educar os filhos de maneira adequada. Então, quando nós temos um bebê dentro de casa, é um espírito encarnado, que tem a sua história, que tem um vínculo conosco, e um vínculo psicológico, psíquico, muito forte. Porque as grandes questões de resolução dos nossos problemas do passado estão no ambiente familiar. É ali que nós temos a ligação psíquica mais forte, e é ali que nós trabalhamos as nossas feridas, né? Para que possamos arrumar um pouquinho a nossa condição espiritual. O abrigo da família, né? Nós sempre temos, né? Meu filho agora começou a fazer a faculdade, está morando em outra cidade, né? Nós, como pais, sempre estamos ligados, né, a essa questão não de uma preocupação, mas de entender como que foi esse processo educativo. Agora que ele está andando com as suas próprias pernas, tomando as suas decisões. Consulta-nos, mas tem que tomar a sua decisão. Então, hoje mesmo ele pediu: pai, mudo ou não mudo? Posso morar com 2 pessoas ou não posso morar? Toma a sua decisão, você que está tendo a relação com essas pessoas. Nós precisamos entender que nossos filhos são espíritos. E eles são filhos de Deus, não só nossos filhos. Então nós temos que confiar em Deus. Precisamos estar conectados a Deus para isso, né? Para essa confiança.
Bom, indo um pouquinho mais, esses princípios básicos, definindo esses princípios básicos que norteiam nossa vida, né? Se nós conseguirmos definir de maneira serena, calma, esses princípios, né? Não precisamos mais nos angustiar e nem deixarmos nossa conduta à mercê do acaso, né? O acaso ali está entre aspas, porque nós sabemos que nada acontece por acaso, né? Nós sabemos disso. Mas é a questão da nossa conduta, porque nós não prestamos muita atenção nas nossas condutas, né? Nós reagimos muito em vez de agirmos, né? Qualquer pessoa que passa na sua frente, né, que tome o seu lugar numa fila, nós já temos dificuldade de agir com essa pessoa, nós podemos reagir, né? Em tantas situações da nossa vida que nós reagimos, né? Quando nós, nas nossas relações de família, de trabalho, né, nós somos calmos, nós somos serenos, não somos? Ou nós estouramos, nós gritamos, nós xingamos. Como é que é isso, né? Faz parte do processo, não precisa se achar que é a última das pessoas. A decisão de cada ato da nossa vida é tomada em referência a um princípio, que a gente falou, né, da questão do princípio que Jesus teve nessa relação das tentações. Aprendemos com o Espiritismo que o resultado final da nossa aventura da vida depende da nossa resposta pessoal. Isso é muito importante porque eu falei agora há pouco que às vezes, né, nós colocamos a responsabilidade para o nosso próximo e não assumimos a nossa responsabilidade. Nós precisamos viver em sociedade, nós precisamos das pessoas para que possamos evoluir. Mas a evolução, ela depende de cada um. Nós somos indivíduo, nós temos a nossa individualidade. Às vezes nós trocamos de lugar. Às vezes queremos até ser Deus, né? E temos dificuldade de dar o passo. Agora há pouco eu falei dos nossos pontos cegos na nossa vida, né? Que depende de nós. Precisamos de uma conversa, precisamos de um ouvido, né? Precisamos de um olhar caridoso, precisamos de uma atenção, mas a decisão é de cada um. Às vezes, nós responsabilizamos o nosso companheiro, a nossa companheira, né? Porque não conseguimos tomar decisão. E além de não conseguirmos, a gente se revolta. É aí que fica mais complicado ainda. Pois bem, não sei se vocês conhecem essa pessoa. Alguém conhece? Já viu? Eu faço um adendo, né, nessa nossa palestra, trazendo a história desse homem chamado Viktor Frankl, que foi, né, um psiquiatra, um neurologista, que viveu de 1905 a 1997, né, austríaco, e ele viveu 2 anos e meio no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, né? E ele escreve um livro que chama o sentido da vida. E através da sua vivência no campo de concentração, ele desenvolveu um estudo chamado de logoterapia. É a terapia do sentido, considerada a terceira escola da psicoterapia. Só para vocês entenderem, a primeira escola de psicoterapia é Freud e a segunda é Adler, com a psicologia individual. E a base, né, dessa sua teoria, que hoje virou uma prática que está sendo muito desenvolvido no nosso planeta, porque ele comparou, né, como que ele fundou essa logoterapia. Depois que ele saiu do campo de concentração, terminou a Segunda Guerra Mundial, ele começou a trabalhar lá, ele voltou para Viena, né, professor de universidade, foi dar aula nos Estados Unidos, veio até o Brasil,
né, é considerado um professor, ele foi homenageado pela Universidade lá do Rio Grande do Sul, que tem um pessoal que trabalha muito com essa terapia, né, que estudam. E ele comparou a relação do suicídio nos campos de concentração com a sociedade moderna. Essa sociedade moderna é referência de quando ele viveu nos Estados Unidos e deu aula na Universidade de Yale, que é uma universidade muito famosa, meio que comparada a Harvard, né? E ele percebeu que a sociedade de onde ele vivia eram jovens, saudáveis, bem financeiramente, né? Tinham tudo na vida. Só que o índice de suicídio entre os jovens que estava tendo lá, onde ele estava trabalhando, era muito maior do que ele viu no campo de concentração, né? Até no livro dele, Esse Sentido para a Vida, tem um item lá que chama Ir para o Fio. Como que se dava o suicídio lá quando você não era já sacrificado, quando você chegava no campo de concentração, né? Algumas pessoas, se realmente pelas atrocidades, desacreditavam da vida, e os campos de concentração, quando vocês já devem ter visto em filme, que eles são cercados por cerca de arame farpado, só que essa cerca de arame farpado, elas têm energia de alta tensão. Então, quando a pessoa entrava em desespero, não via mais o sentido para a vida, essa pessoa abraçava essa cerca e morria eletrocutada. Mas ele percebeu que na sociedade moderna, o índice de suicídio era muito maior que nos campos de concentração. Então, quer dizer, por que numa sociedade que nós temos tudo, todas as facilidades, se nós raciocinarmos um pouquinho, nós temos supermercado praticamente em frente de casa, farmácia, hospitais. Apesar de todas as dificuldades, nós temos sentido para a nossa vida. E quando você tem um sentido para a sua vida, você não vai tirar a sua própria vida, né? E ele percebeu que no campo de concentração isso existia. Ele dizia que se temos um sentido para a nossa vida, pode nos tirar tudo que nós resistimos, porque temos um motivo para viver, né? O que faz a vida valer a pena é o significado que ela tem, e se perdermos o significado, podemos nos matar direto ou indiretamente. Nós não podemos ficar viciados no álcool, né? Tantas drogas estão fáceis aí para que possamos usá-las. Podemos tirar a nossa vida de maneira indireta, mas também podemos tomar de maneira indireta. O índice de suicídio hoje no nosso planeta é o segundo maior motivo de morte. A cada 10 minutos morre-se uma pessoa por suicídio. E no Brasil em torno de 45 minutos, né? Tem alguns que falam já em 5 minutos, mas a última pesquisa que eu tive conhecimento, mais ou menos de cada 10 minutos no nosso planeta alguém. Quer dizer, o que se leva ao suicídio? A perda do sentido da vida. Será que Jesus poderia ter se suicidado quando o diabo tentou ele 3 vezes lá no deserto, né? Ele fraco, fragilizado, com fome, né? Ele tinha um sentido para a vida. É por isso que eu trago esse estudo do Viktor Frankl. Então, ele notou que a sociedade moderna, né, devido a esse alto índice de suicídio, que estava criando um fenômeno que ele chamou de coisificação. É esse termo mesmo, coisificação, quer dizer, nas nossas relações, nós nos tratamos como uma coisa. O sentimento, ele não é verdadeiro. As emoções não são verdadeiras, né? Então, é como o Dr. Sérgio Felipe, né, ele fala sempre. Às vezes nós moramos com a nossa mulher durante 25, 30, 40 anos e não a conhecemos, né? Nós temos dificuldade dessa relação, né? Então, essa questão
esse fenômeno de coisificação, na verdade, trouxe para a nossa sociedade uma promiscuidade das nossas relações. O que seria promiscuidade? Né? Nós fazemos muitas coisas, grande quantidade de coisas, mas com pouca qualidade. Não nos efetivamos numa relação, né, ligados a essa questão religiosa, filosófica, que a doutrina espírita nos esclarece com muita propriedade. Tá certo? Então, esta passagem de Jesus, das tentações, ela vem nos mostrar que somos convidados a ter uma vida sem propósito, não é isso? Será que nós somos vinculados no nosso dia a dia à espiritualidade que nos solicita o nosso adiantamento ou o nosso atraso? Refletindo sobre as tentações de Jesus, nós vamos perceber que nós estamos sendo convidados para não fazer nada, para nos acomodar, para aproveitar das situações. Não é assim? As influências. Nós somos influenciados? Vocês acham que nós somos influenciados nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos? Ou nós já estamos, né, evoluídos a ponto de ninguém me pega, né? Então nós precisamos ter coragem para as nossas realizações. Temos que ter propósito e não ficarmos no propósito, né, das influências inferiores. Podemos identificar essas forças, né, em luta dentro de nós. E quando assumimos o comando com valores que nos dão sentido em tudo o que fizemos, né? Então, quer dizer, forças de luta dentro de nós e assumirmos o comando. Devemos assumir o comando na nossa vida, não devemos transferir o comando na nossa vida para a outra pessoa. Senão a minha felicidade vai depender da outra pessoa. Se eu coloco as minhas responsabilidades, né, referenciando as outras pessoas, eu só vou ser feliz quando ela for feliz. Se ela não for feliz, eu não vou ser feliz. Nós ficamos num jogo, né, e não construímos um caminho. Jesus, ele ilustra o princípio unificador da sua personalidade, né? Quer dizer, a gente falou do princípio, nós temos os nossos princípios. Então, a atitude de Jesus vem nos mostrar, né, a sua personalidade centrada, né? Relacionando as questões da vida em uma dimensão que incluía Deus. Ele não caiu em tentação porque o seu princípio estava ligado ao nosso Pai. Muito maior, né, do que uma influência que nós podemos receber, né, como uma sugestão simples e de repente, né, sermos subjugados a realizar coisas que não queríamos realizar, tá certo? Seriam as nossas obsessões. Bom, quando procuramos compreender a origem, né, do seu poder, descobrimos que estava em sua intimidade com Deus. Nós falamos lá, né, que ele tinha o poder de ser o rei, né, das civilizações, não é assim? Das comunidades, né? Então, quando nós procuramos compreender a origem do poder de Jesus, né, descobrimos que estava em intimidade com Deus, né? Aí nós entendemos, né, porque que ele realmente foi poderoso aqui na Terra, né? Quantas coisas que ele teve, né, a coragem de morrer, inclusive crucificado, né? Quando procuramos compreender a paciência do seu ministério, Jesus foi paciente, ele é paciente com a gente, né? Descobrimos que ele estava em sua constante busca de Deus. Jesus se manteve vinculados a Deus e se mantém vinculados a Deus, porque ele sempre fazia suas referências ao meu Pai, né? Quando procuramos compreender a coragem de sua franqueza, descobrimos que estava em sua consciência da presença do Espírito de Deus. Então, quer dizer, o seu poder, o seu ministério, a sua franqueza sempre ligado, né, ao nosso Pai. Se nós conseguimos
através das nossas decisões, que nós temos que tomar todos os dias. Nos vincularmos a essa energia divina, nós começamos a ter mais serenidade, mais calma para resolver os nossos problemas. Nós deixamos Deus muito distante de nós e só procuramos Deus nos momentos de muita dificuldade. E é justamente nesse momento que Ele se faz presente, Ele não fica distante de nós, né? Deus é misericordioso. Então, a primeira tentação, né, que assediou Jesus e que nos incomoda, né, que as nossas necessidades, foi a de deixar prevalecer o princípio do prazer, a satisfação dos nossos desejos imediatos, tanto materiais como sensuais, né? Quer dizer, a necessidade da nossa sobrevivência nos leva a fazer coisas que até Deus duvida. Não é assim? Nós nos vinculamos às coisas materiais, nos apegamos às coisas materiais de maneira tão dependente, né, que nós sofremos quando nós temos que dispor de uma camisa, quando nós temos que dispor de um sapato. Tal esse apego, né? Qual que é o exemplo de Jesus? Nessa primeira tentação, quando o nosso modo de viver incluir Deus, a expectativa futura assume maior importância do que o desejo imediato, que eu falei da serenidade, né? A serenidade está diretamente relacionada com esse vínculo que nós podemos ter com Deus, através das nossas preces e através das nossas ações do dia a dia nas nossas relações. Sempre colocar Deus presente nessas relações. Às vezes fala, poxa vida, né? Mas como que eu vou colocar Deus? Comece a fazer esse vínculo. Que você sente as respostas, a presença de Deus em várias coisas que acontecem com você. Em várias, não é em uma. Então, se nós deixamos de ser serenos, quando nós ficamos nervosos, raivosos, nós reagimos, deixando o instinto falar mais forte do que a nossa razão, nós nos distanciamos de Deus. Então, quer dizer, a questão da serenidade, a perda da serenidade, é um sintoma de que a nossa humildade está adoecendo. Porque a humildade é ser subservientes à lei de Deus, né? Nós somos submissos a Deus. Trabalhamos essa nossa questão do orgulho, do nosso egoísmo, de achar que nós somos deuses. Às vezes nós falamos assim, o mundo não está indo do jeito que eu queria que ele fosse. Mas como que ele não está indo? Né? Aquele meu funcionário não faz o que eu quero. Mas como que ele não faz? A gente se coloca no lugar de Deus. A gente acha que nós temos o direito, né, da não compreensão dessa relação que nós devemos ter, né, de aceitação, né, de um para com o outro. Tá certo? Então a questão de incluir Deus em nossa vida vai nos deixar mais calmos, mais serenos, mais confiantes nas nossas decisões. Quando nossa vontade entra em sintonia com a vontade de Deus, o cenário se modifica e o nosso cotidiano se apresenta como uma nova dimensão de profundidade, né? Quer dizer, nós encontramos razão pelo que nós estamos fazendo, pelo que nós acreditamos. Nós vamos mais a fundo nisso, nessa relação. A segunda tentação, enfrentada por Jesus e que nos defrontamos também, né, sobre a questão do poder, é essa relação complicada que nós temos com essa palavrinha poder. Porque nós podemos fazer muitas coisas boas, mas também fazemos muitas coisas ruins. Então, qual que é o poder que você quer para a sua vida? Colocamos a nossa ambição pessoal por posição, nos posicionamos, não, é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, ou do jeito que nós queremos, né? Nós nos individualizando, a questão do orgulho, do egoísmo. E prestígio acima de tudo, né?
eu sou o governador, né? Eu sou o senador, né? Eu tenho prestígio. Isso é tão sério, gente, que Adler, que é o pai da segunda escola da psicoterapia, né? Ele viu nessa relação de poder que é a motivação básica da nossa vida. Nós temos a motivação de levar a nossa vida em frente em busca desse poder. E às vezes nós atropelamos, passamos por cima das pessoas, né? Subjugamos as pessoas, maltratamos as pessoas por causa desse poder, nos corrompemos por causa desse poder. A questão que nós achamos às vezes que ela nunca, né, vai acontecer isso com nós, né? Essa questão de sermos pegos de calça curta. Tem uma história, né, de um companheiro, né, que ele trabalhava numa empresa e que ele já tinha saído de 2 empresas porque ele tinha sido convidado a fazer falcatrua, porque ele cuidava das questões financeiras da empresa e ele não tinha feito e ele foi dispensado dessas 2 empresas, só que ele estava numa 3ª empresa e ele estava sendo obrigado a fazer a falcatrua e ele estava passando por um momento sério, uma dificuldade séria com a família e ele acabou se propondo a fazer. Então, quer dizer, nós nunca sabemos em que situação nós vamos ser colocados. Nosso processo reencarnatório nos leva ao esquecimento do nosso passado justamente para que possamos ter oportunidade de se fortalecer, né, ou desistir da nossa caminhada. Tá bom? Então, essa motivação básica da vida para o poder, né, que a gente possa refletir um pouquinho, porque a busca do poder a qualquer custo nos dá o lugar de honra aos objetivos da riqueza, da posição ou da fama, que os maus espíritos nos direcionam. Né? Nós temos uma conexão com a espiritualidade 24 horas por dia. Né? Nós temos uma ligação, né? Nós somos espíritos, todos nós somos médios. Isso não significa que todos nós temos a paranormalidade, né, de incorporação, ou da psicofonia, ou da psicografia, mas todos nós somos médios porque nós estamos ligados ao mundo espiritual, porque é de lá que nós viemos. Né? E nós somos uma antena. Né? E aí nós nos ligamos, sintonizamos essa rádio, essa antena, onde nós queremos. Tá certo? Então, nós podemos se vincular aos maus espíritos quando nós queremos, né, o poder a qualquer custo. Né? Vai ter que ser da minha maneira, e não é da maneira que vocês querem. Isso parece uma bobagem, mas não é. A gente vê acontecendo na nossa sociedade, nós estamos vendo, né? Vamos dizer assim, podemos medir a ignorância de nós, seres encarnados do nosso planeta Terra, porque se nós pegamos a nossa história evolutiva, desde lá do Homem das Cavernas até o momento, nós só fizemos guerra. O que sobressai são as guerras, e até hoje nós estamos nos guerreando. E eu sempre falo, né, se os palestinos soubessem que eles já encarnaram como israelenses, e os israelenses já encarnaram como palestinos, que eles são irmãos, a guerra terminaria. Né? E olha o que nós estamos vendo aí, né? Agora, com essa questão do terrorismo. São as forças contrárias. Né? O nosso irmão lá não queria fazer a falcatrua dentro da empresa. São as forças contrárias, porque quando nós queremos iluminar o nosso caminho, a primeira coisa que nós iluminamos são os nossos enganos do passado. Então sempre nós estamos sendo puxados para não evolução. Devemos estar vinculados a Deus, né, ao nosso Pai. E para isso, né, Deus nos deu um exemplo, um guia, que é o Mestre Jesus, para que possamos ter essa reverência e mudar, né, os nossos valores, né, mudar as nossas atitudes. Porque tem algumas vezes que nós colocamos assim, nós estamos passando por um sofrimento, por uma situação, e falar, mas eu tenho que passar, é o meu karma.
A palavra karma significa atitude. Então, se nós modificamos as nossas atitudes, nós modificamos o karma. Nós estamos aqui para ser felizes, para sermos bons. Precisamos aprender esse caminho. Senão nós ficamos vinculados a esses maus espíritos. Essa ânsia do poder nos leva à subserviência da espiritualidade inferior. Em vez de nos ligarmos a Deus, sermos subservientes a Deus, né? E entendermos as suas leis e desenvolvermos a nossa humildade, nós vamos criar ansiedade, né? A ansiedade, ela é a raiz de todos os nossos transtornos que nós vemos na sociedade. Hoje, nós temos a doutora Nete, né, ouvindo uma palestra da doutora Nete Guimarães, ela coloca o seguinte, que entre os jovens, a cada 100 jovens na nossa sociedade, sabe quanto por cento desses jovens já tiveram algum tipo de transtorno psicológico, algum tipo de... já tomou um ansiolítico, já tomou, né, algum tipo de remédio para conter essa ansiedade? A cada 100 jovens, 98 já teve um tipo de transtorno. É 98%. Daqui a pouco, as crianças elas vão estar sendo geradas, né, e sendo colocadas no mundo com ansiedade já. E aí vem a medicação, né, terapeutas, médicos não preparados para o entendimento da vida espiritual, ou que nós somos seres biológicos, que vivemos em sociedade, somos seres psicológicos, mas também nós somos espíritos, trazemos toda uma história, e às vezes nós queremos resolver essa nossa história, que está refletindo num transtorno, somente com remédio, né? Às vezes precisamos sim do remédio, a medicina é de Deus, mas precisamos cuidar do nosso espírito, e para cuidar do nosso espírito, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Tomando o nosso passe, a nossa água, assistindo a palestra, trabalhando os nossos valores, as nossas atitudes, para que possamos nos melhorar. Passando um pouco do tempo, então, a terceira tentação sofrida por Jesus e também por nós, é de fugirmos da nossa responsabilidade pessoal, né? O que eu estava falando já para vocês. Nós não assumimos a nossa responsabilidade como pai, como mãe, como filho, né? Como patrão, como empregado, né? Como político, né? Nós transferimos essas responsabilidades para as pessoas. Temos dificuldade de assumir as nossas responsabilidades. Então a nossa evolução, apesar da necessidade de vivermos em sociedade, ela é individual. Nós já colocamos aqui. A minha evolução depende de mim. Eu posso utilizar a amizade de vocês, o carinho de vocês, né? Pedir conselho, mas sou eu que tenho que tomar uma decisão. E nós somos responsáveis por essa escolha. Jesus não transferia para Deus, para seus pais ou para terceiro, a sua responsabilidade, né? Nessas tentações ele não transferiu, né, para Deus, né? Ele assumiu a sua responsabilidade, que por direito lhe cabia, tá? Ele exerceu o seu direito humano, que ele era o espírito encarnado. Ele é um ser humano quando ele estava encarnado aqui, de aceitar a responsabilidade pelas consequências de suas ações, definindo o padrão da nossa vida. Jesus definiu o padrão para a nossa vida. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. E o princípio, né, dessa definição de padrão começou com as tentações, para ver se ele realmente estava preparado para a sua missão. Tá certo? Então, o estudo contínuo da doutrina espírita, né? Então aí a necessidade do estudo, porque às vezes nós ouvimos em algumas palestras, não fazendo crítica, mas eu acho que para colocar, que às vezes nós ouvimos o seguinte, que nós somos espíritas, às vezes só de assistir palestra, tomar passe, tomar nossa água fluídica. É importante que nós sejamos espíritas para assistirmos às palestras, para tomar o passe,
e para tomar a água fluídica. Isso já é um grande avanço, porque nós somos espíritas porque nós não fomos aprovados, né, nas nossas lições da nossa vida. Hoje nós somos espíritas porque nós ainda não aprendemos a lição, o exemplo de Jesus. Não aprendemos ainda a nos vincular a essa energia de Deus, né? Nós temos dificuldades. E para isso é um processo que nós temos que tomar uma decisão, né? Então, a doutrina espírita nos convida a esse estudo contínuo e profundo, porque é dessa maneira que nós vamos ter condições de entrar lá no nosso perispírito, no nosso inconsciente profundo e resolver as nossas grandes questões que ainda não foram resolvidas. O Freud, ele trouxe para a sociedade a questão do inconsciente que o Kardec, em 1857, quando ele lança o Livro dos Espíritos, ele trouxe o perispírito, que é onde nós guardamos o nosso inconsciente, que são tudo que nós fizemos, todos os nossos pensamentos, todos os nossos medos, todas as nossas ações e reações. Então, quer dizer, e praticar de maneira efetiva vai nos proporcionar um entendimento do sentido da vida, né? Que o nosso querido Viktor Frankl lá trouxe como uma terapia do sentido, né? Que nós temos um sentido da vida. Deus nos colocou aqui com propósito. Ele não nos colocou aqui de brincadeira. Nós somos co-criadores. Nós temos direito de trabalhar para Deus, para Jesus. E uma obrigação. Dessa maneira nós vamos conseguir nos evoluir de uma maneira um pouquinho mais rápida, né? Vamos criar uma sociedade mais justa, mais amorosa, mais fraterna, mais caridosa, porque é isso que o nosso planeta está precisando. Senão nós criamos dificuldades para que o nosso planeta entre num processo de regeneração, que está previsto, né, participarmos desse processo, né? Quem sabe nós podemos conseguir. Então, nós estamos tendo a oportunidade de entendermos as razões dos nossos profundos sofrimentos com a doutrina espírita, né? Por que eu sofro? Através dela, desse estudo contínuo e profundo, nós possamos entender, né? E por isso nos proporcionando momentos de relativa felicidade. Então, quer dizer, interessante, né? Entendermos o sofrimento e sentirmos felizes. É esse o convite da doutrina espírita, né? Entendermos que sofremos, mas nós sofremos para ser felizes. Parece metafórico aí, contrassenso, mas é uma relação. A doutrina espírita evidencia a necessidade de uma psicologia das profundezas. Eu trago aqui a questão da psicologia, não como a ciência da psicologia, mas a questão que a psicologia significa o estudo da alma. E nós somos alma hoje como espírito encarnado. Então, é essa relação que eu estava falando aqui de você, da profundidade dos nossos profundos sofrimentos. Então nós temos condições, através da doutrina espírita, entendermos, né, essas razões profundas dentro da nossa alma, né, para que ela seja suplementada por uma psicologia das alturas, uma ligação com Deus, né? Dessa maneira nós vamos entendermos que nós podemos adoecer, mas não precisamos nos sentir doentes. Que nós podemos ter uma enfermidade, às vezes até terminal, mas vinculados à energia divina, nós não nos sentimos doentes. Entendemos esse processo. É difícil? É difícil. É por isso que nós falamos aqui do estudo profundo, né, do que a doutrina espírita traz para nós, porque é uma universidade para o resto das nossas vidas. Então, essa relação da psicologia das profundezas, né, com a psicologia das alturas, que não desconsidere essas dimensões escuras do ser do homem, mas que também reconheça as altitudes que esse ser pode alcançar. Nós temos as nossas dificuldades hoje, mas nós temos, né, o caminho para o futuro, para a felicidade efetiva. Então, já finalizando, eu entendo, né, que é nessa atmosfera da certeza da vida futura, né, que nós não morremos, que nós temos a imortalidade do Espírito, que termina a experiência das tentações de Jesus, né? Quer dizer, Jesus, através do seu exemplo,
de mostrar a sua ligação direta com o nosso Pai, né, nos traz, né, a certeza da vida futura. Então, se nós temos certeza da vida futura, para que nos desesperarmos? Entrar em desespero. Como o Viktor Frankl fala que desespero são sofrimentos sem sentido. Quando nós nos desesperamos, o sofrimento, está entendendo, que nós sentimos, ele não tem sentido. Então nós perdemos, né, o bom senso. A gente fica perdido realmente. Ficamos no ponto cego e temos dificuldade de resolver, né, essas questões. Então, quando tomarmos decisões fundamentais sobre uma orientação da nossa vida, né, entendermos a nossa missão, quando escolhermos uma direção que mantenha a nossa vida aberta a Deus, uma sensação de contentamento sereno, calmo, humilde, preencherá nosso coração. Sensação essa diferente da angústia da nossa luta espiritual. Nós, como a natureza, temos uma missão nesse planeta, né? E o encontro da nossa missão vai ser o entendimento do que nós selecionamos no planejamento reencarnatório para vivenciarmos nessa existência, ligado a essa transcendência que é o nosso Pai. Então, se eu pratico as minhas coisas na minha vida, no meu dia a dia, vinculados a Deus, eu vou conseguir encontrar a minha verdadeira missão aqui no planeta Terra. Muito obrigado pela paciência, que Jesus os abençoe.